Estou de volta para a nossa aula 8, vídeo 2. Bem, a busca de novos instrumentais pré-teológicos. Existem apelos da realidade que estimulam a busca de novos instrumentais pré-teológicos. Isto é, modelos de igreja mais condizentes com novos desafios de determinado contexto sociocultural criam condições para a emergência de novas matrizes teológicas, com seus paradigmas, modelos correspondentes. Por fim, a prática pastoral estendida à atuação social, que extrapola o âmbito eclesial, constitui também critério de verificação da pertinência de determinada reflexão teológica. O teólogo, portanto, ele deve sempre estar atento a este contexto, porque existe uma tensão, como já disse no primeiro vídeo, entre teologia e pastoral. Uma tensão entre teologia e pastoral se dá pelo fato de ambas as distâncias apresentarem exigências próprias. Uma parece distanciar-se da outra, mas na realidade não são distâncias, são instâncias, por vezes no interior da mesma pessoa ou do grupo, de uma forma geral. De distintos pontos de vista, a pastoral significa mais do que a teologia, e a teologia representa mais que a pastoral. Viram aí uma espécie de supervalorização de uma em detrimento da outra? Quer dizer, tem alguma coisa errada. A pastoral supera a teologia por exigir do agente muito mais que refletir a fé, apresentar ou reelaborar conceitos teológicos. A ação pastoral, consequentemente, quer várias qualidades e aptidões: paixão pela causa de Jesus e do reino, a própria pastoral, presença fraterna junto às pessoas, sensibilidade para sintonizar com elas em seus sofrimentos e em suas alegrias. Vejam bem que aí é um nível de tensão muito forte. A teologia ultrapassa a pastoral, pois não se esgota nas respostas imediatas emanadas da prática. Talvez a prática ou pastoral ela queira exigir da teologia muito mais do que a teologia pode dar. É como alguém pedir para interpretar um texto assim abruptamente. Ah, mas você não é pastor? Você não estudou teologia? Então explica aí rapidamente. Não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim que o navio navega. É preciso, claro, buscar a unção do Espírito Santo de Deus, mas estudar o texto. Portanto, a teologia, como qualquer teologia, o saber elaborado não começa do zero. Necessita de intuição e sensibilidade, mas não se faz somente com elas. Requer-se tempo, habilidade, treinamento e paciência para polir as reflexões brutas e dar-lhes consistência para alcançar mais precisão dos conceitos. Então, a pastoral ela precisa entender isso da teologia. Ameaça a teologia e a pastoral. O que pode ameaçar a teologia e a pastoral? A teoria e a prática. A relação entre teologia e pastoral vê-se ameaçada pelo intelectualismo e pela superficialidade. Viram bem? Isto é uma ameaça. Primar
muito pelo intelectualismo, que é uma ameaça, em excesso, como também pela superficialidade, que também é um excesso. Eu classifico como extremos, excessos que são desfavoráveis a uma boa caminhada eclesial. O discurso teológico acadêmico, ele não se forja com a linguagem popular. Nem tampouco a evangelização utiliza linguagem sofisticada e cientificamente rigorosa. O discurso acadêmico e o discurso pastoral têm cada um sua própria gramática ou linguagem. E é preciso haver o quê? Respeitar o limite e o alcance de cada um. Isto favorece uma atenção produtiva, enriquecedora para ambos. Teologia e pastoral no curso acadêmico. Dificilmente se resolve a contento a relação entre reflexão teológica e prática pastoral no curso acadêmico de teologia. Os estudantes repetem a mesma cantilena. O curso de teologia é abstrato, a teologia está longe da vida, é um conhecimento inútil, etc. Parte desse lamento fundamenta-se em fatos, por ser exigente e arriscado em identificar, aprofundar, redestilar, inserir questões centrais suscitadas pela prática pastoral na teologia. Os professores tendem a ignorar essa responsabilidade. Tanto para os alunos como para os professores, exige-se o complexo exercício de mudar o registro do âmbito do fenômeno para a reflexão, do particular para o geral, do acho que para uma hipótese viável. No livro básico que estamos estudando, refletindo, da Introdução à Teologia, tem lá uma frase de B. Lears, Memórias de um Professor de Teologia Moral no Brasil. E lá tem uma frase que eu coloquei aqui em destaque nos slides. Entre aspas, se o ensino não educar as consciências e não envolver atitudes firmes, funcionará apenas como um chapéu de palha que se tira na hora que quiser. Entenderam? Funcionará se o ensino não educar as consciências e não envolver atitudes firmes, funcionará apenas como chapéu de palha que se tira na hora que quiser. Quadro preocupante no curso acadêmico. Quadro preocupante no curso acadêmico. Por vezes, os estudantes trazem à sala de aula problemas de natureza não explicitamente teológica, mas metodológica, relacional e institucional. É o tipo do aluno que traz assuntos que não tem nada a ver com a teologia, com a matéria. E às vezes perde-se muito. A teologia tem pouco a dizer sobre eles. O quadro torna-se mais preocupante quando veja bem, o preocupante aí não são as questões que os alunos trazem e que a teologia não está nem um pouco preocupada com esses assuntos, mas o que mais preocupa, o mais preocupante de tudo isso, o quadro torna-se mais preocupante quando se encontram em cursos alunos que não mostram interesse nem pela pastoral e nem pela teologia. Se matricula numa faculdade, na universidade, numa faculdade, seja ela de teologia, de medicina, etc.,
direito apenas para passar o tempo, apenas para ocupar um lugar que está vazio. E aí perde-se tempo, perde-se dinheiro, perde-se saúde. Então é preciso repensar essa causa preocupante. Para isto, é preciso haver um acompanhamento pastoral e a participação ativa de uma comunidade formadora. Eu conheço igrejas, por exemplo, onde seminaristas que estudam no seminário teológico, eles têm acompanhamento pastoral durante todo o curso. E também eles são, diria, obrigados a fazerem parte de uma comunidade formadora, quero dizer, a comunidade de fé. Porque não pode alguém ser teólogo sem habitar na casa da teologia, que é a igreja. A pastoral apresenta implicações concretas para a teologia e vice-versa. Durante o período de formação teológica do estudante, aconselha-se o acompanhamento pastoral e a participação ativa numa comunidade formadora. Eu tenho observado, durante todo este tempo que dou aula, por mais de 20 anos, que uma boa parte de alunos não tem um acompanhamento pastoral. Parece que há uma distância muito grande entre o estudante e, por exemplo, o seu pastor ou a comunidade de fé. Esse acompanhamento ensina ao aprendiz de teologia a atuar de forma organizada e utilizando o pensamento estratégico. O acompanhamento pastoral em uma comunidade formadora que supera o âmbito da faculdade de teologia favorece um espaço comunitário de partilha e oração sobre a pastoral. Então é preciso teologizar a pastoral e existem 4 passos. Faz-se aqui mister fazer a pastoral uma dimensão que informe a teologia por dentro. Assim, o estudante de teologia pode teologizar a pastoral em 4 passos. Primeiro passo, recolher os dados advindos da prática pastoral. E nesse momento, anota-se o máximo que pode das expressões e concepções religiosas, práticas devocionais, cotidianas e manifestações teológicas do público ao qual atua. Registram-se palavras, gestos e sinais sobre determinado termo religioso previamente escolhido. E aí eu estou falando aqui no âmbito de escola dominical, no aspecto cultico, nas mensagens, nos temas, nos assuntos em que a igreja está tratando. Tudo isso é fundamental que aquele que estuda teologia ele possa ir anotando uma forma de crescimento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o aluno sistematiza, organiza conceitualmente os elementos captados com o instrumental teológico que adquire no curso acadêmico. Então ele ajunta aquilo que é da prática pastoral com a realidade da academia. Terceiro passo, marca a instauração do círculo hermenêutico entre teologia, academia e a vida cotidiana. Leitura em dupla ótica interna, refletir à luz da teologia sobre os elementos positivos que tal pastoral ou existencial apresenta. Você sabe que círculo hermenêutico é o círculo de interpretação. O outro lado do movimento consiste justamente em deixar fecundar a teologia pelos elementos advindos da vida das pessoas e de grupos dentro desse âmbito da comunidade de fé, dentro desse âmbito hermenêutico, reflexivo. O quarto passo destina-se a verificar junto ao grupo eclesial em questão o trabalho teológico realizado. Devolve-se às pessoas a sua compreensão de fé enriquecida com a reflexão teológica que foi elaborada. Por exemplo, preparo
um estudo, um sermão, e na minha relação com a igreja, com a sociedade, vou verificando pontos de relação, de interação, e vou construindo uma mensagem para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas se tornem conscientes da sua vida cristã, da sua vida humana, da sua vida conjugal, da sua vida profissional. Portanto, faz-se uma reflexão séria de forma a colaborar com o crescimento das pessoas de uma forma geral e particular. Bem, sobre a teologia e a pastoral, apresentam funções distintas e complementares. A ação pastoral é função criadora, enquanto a teologia é reflexão crítica. Mediante a ação pastoral, a igreja se edifica. Mediante a reflexão teológica, se origina um sistema de pensamentos transmissíveis em forma de ensino que regulam a atividade apostólica. Quando falo de apostólica, estou pensando na comunidade de fé. Todos são apóstolos. A igreja de Cristo, ela é apostólica porque ela foi enviada ao mundo para levar uma mensagem de vida, de salvação, de edificação das pessoas. Bem, no próximo vídeo, que será o vídeo 3, nós continuaremos a refletir e vamos falar sobre a teologia profissional. Essa palavra teologia profissional, essas duas palavras não são estranhas para você. Isso foi falado em aulas anteriores. Agora vamos explorar de uma forma um pouco mais diferente. Até lá no próximo vídeo. Um grande abraço.